Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O Ambiente em que Vivemos. Sempre ouvimos dizer que os fatores genéticos que estão impressos no nosso DNA são determinantes para adquirirmos certas doenças. Então, se somos filhos de pais diabéticos, provavelmente seremos também diabéticos. Se tivermos históricos de câncer na família, é muito provável que também tenhamos estes mesmos câncer. Se tivermos histórico de demências na família, provavelmente quando ficarmos velhos vamos ter também demência. Então, esse é o fatalismo do DNA. Então, daquilo que herdamos dos nossos antepassados. Sempre ouvimos o quanto isto é determinante na nossa vida biológica. Porém, mais recentemente, a ciência vem falando dos fatores epigenéticos, ou seja, os fatores do ambiente em que vivemos. Então, nós podemos ser filhos de pais diabéticos e não desenvolvermos diabetes a depender do ambiente externo daquela célula, daquele DNA. Então, se aquele ambiente externo, tanto o ambiente de fora quanto aquilo que existe lá dentro do nosso organismo, fora da célula, por exemplo, uma boa alimentação, então uma alimentação super equilibrada, e o indivíduo tem uma carga genética de pais diabéticos, porém ele se alimenta super bem, esses fatores epigenéticos que estão fora da célula são determinantes também para este indivíduo não desenvolver diabetes. Então, os fatores epigenéticos são os fatores extrínsecos do ambiente, tanto do ambiente em que vivemos, por exemplo, pouca poluição, pouca carga de estresse, pouco nervosismo. Isso também vai influenciar se aquela célula que tem um DNA propício ao diabetes vai ou não desenvolver diabetes. Então, isso significa o quê? Significa que nós podemos ter uma carga genética de uma determinada doença e não desenvolvermos esta determinada doença, porque cuidamos dos fatores ambientais, dos fatores extrínsecos que envolvem tanto aquela célula quanto a nossa vida. O indivíduo pode ter uma carga genética para desenvolver diabetes, mas se alimentar super bem, então ele não desenvolverá diabetes. Ele pode ter uma carga genética, uma hereditariedade de câncer na família e não desenvolver câncer, porque ele evita mágoas, ele faz atividade física, ele se alimenta corretamente, ele enche a cabeça dele com coisas positivas. Então, há uma grande força do bem a favor da vida. Há uma grande possibilidade dele não desenvolver aquele câncer, embora isso esteja na sua informação genética. Então, isso é muito libertador, porque há bem poucos anos atrás, eu lembro que a mídia divulgava batendo palmas para essa notícia que eu vou dizer agora, e desde aquela época eu ficava chocada. Eu dizia, mas como pode se bater palma para uma atitude dessas? Então, tinha uma atriz muito famosa, internacional, uma atriz de Hollywood, que tirou as duas mamas para evitar que tivesse câncer de mama. Hoje em dia, ainda se faz isso, mas não é mais a febre que essa atriz desencadeou no mundo, com todas as mulheres que tinham ali um histórico de câncer na família fazendo a mesma coisa, influenciados por essa atriz. Hoje em dia se pensa melhor, se pensam mais vezes na hora de tomar uma atitude dessa. Algumas pessoas ainda tomam
influenciadas por profissionais que acreditam que isso seja uma postura adequada, porém outros profissionais dessa área oncológica já dizem não, isso é uma insanidade, não façam isso. Por quê? Os fatores extrínsecos, se você cuidar da tua cabeça, do teu corpo, da tua alimentação, dos teus sentimentos, há uma grande chance de você não desenvolver esse câncer, embora a sua mãe, a sua avó, a sua tia, a sua irmã, seja lá quem da sua família tenha desenvolvido. Então, os fatores extrínsecos como determinantes da tua boa saúde, que são os fatores o quê? Ambientais. Isso sempre me pareceu uma insanidade, porque eu naquela ocasião pensava assim, tá, e se você tiver um tumor cerebral, você vai arrancar um pedaço do cérebro também? Ou antes de ter o tumor, porque alguém da tua família teve um tumor no cérebro, você vai lá naquela mesma região e vai arrancar um pedaço do teu cérebro, porque afinal de contas, a chance de eu desenvolver esse câncer é imenso, então eu já tiro logo, é isso que você vai fazer? Então, se uma pessoa da tua família teve um câncer ósseo no pé, você vai lá amputar o teu pé, porque aquele indivíduo da tua família teve um câncer no pé, no osso, você vai tirar o teu pé e o teu osso também. Então, isso sempre me pareceu uma insanidade. E eu queria convidá-los a fazer uma reflexão. Não é porque existe uma lei que esta lei é justa. Não é porque existe uma moda que essa moda é saudável. Não é porque uma pessoa que é milionária faz uma determinada coisa que essa determinada coisa é boa para que eu faça também. A gente precisa refletir. Ainda que exista uma comunidade científica batendo palma para aquilo, nós precisamos ouvir sempre o que o outro lado da comunidade científica diz a respeito daquela conduta, a respeito daquele fato específico. Sempre existe 2, 3, 4 lados. E não é porque uma grande massa noticia um determinado lado que eu não tenho que me esforçar para descobrir e aprender o que o outro determinado lado diz também. Senão a gente vira muito facilmente uma massa de manobra que toma atitudes drásticas, impensadas, porque fomos na massa dos que fizeram isso também, não é verdade? Então, esses fatores extrínsecos, que são os fatores ambientais, vêm nos libertar de condutas insanas, e que, no entanto, foram aplaudidas e ainda, muitas vezes, ainda são aplaudidas. Tudo bem, a gente pode até fazer o que todo mundo faz, mas tem que ser com a nossa própria escolha e não sendo influenciados, não é? Então, quantas pessoas que eu atendo aqui no consultório, os pais, os avós operaram de hérnia de disco, e a pessoa chega falando, meu avô operou, meu pai operou, então eu vou ter que operar também. Eu falo, é mesmo? Então, nem começa a fisioterapia, porque você vai perder o seu tempo e o seu dinheiro. E a pessoa diz, não, mas você acha que eu tenho uma chance de não operar? Eu falei, eu acho que você tem todas as chances do mundo de não operar. Dê você mesmo uma chance ao seu corpo. Vamos aí esperar 3, 4, 5 meses, às vezes 6 meses de fisioterapia, se você quer evitar uma cirurgia. E, via de regra, essas cirurgias são evitadas porque essa pessoa descobre que, a depender dos exercícios corretos, da atividade correta, da forma de se posicionar corporalmente correta, dos enfrentamentos corretos, do autogerenciamento do estresse correto, essa pessoa está reabilitada sem nenhum corte cirúrgico, sem nenhum implante ali no seu corpo, nenhum implante vertebral ou nenhum implante que substitua um disco. Às vezes isso é necessário, mas não com a banalidade com que muitas vezes é executado, sem que a pessoa tente antes, sem que a pessoa esgote antes todas as possibilidades de suscitar no seu corpo uma melhora. Não tentou tudo, não deu certo, aí sim a cirurgia é indicada, e não indicada como primeira eleição.
toma alguns remédios, não deu certo, vamos fazer cirurgia. Tenho visto até adolescentes de 17 anos serem indicados a serem encaminhados para uma cirurgia sem que haja um critério muito bem estabelecido para que essa cirurgia seja executada. Então isto é lamentável e é também aterrorizante. Eu acredito ser aterrorizante, porque nós fisioterapeutas sabemos o quanto somos capazes de reabilitar esses indivíduos que nem tentam a reabilitação muitas vezes. Este conceito segue o seguinte princípio: imagine que um agricultor de café, que cultiva os melhores grãos de café, ele fala assim: olha, eu tenho os melhores grãos de café aqui, quem quiser plantar café, eu posso até doar. Aí uma pessoa que mora no litoral, tem um terreno enorme, fala: eu quero plantar o seu grão de café. Essa pessoa morava numa região alta, serrana, fria, e tinha os melhores grãos de café. E ela dá para uma outra pessoa que está ali no litoral, com bastante calor no seu terreno, e ele planta o café não progride, o café não nasce, ou se nasce, não nasce robusto, com bom sabor, e aí ele reclama: ah, esse seu melhor grão só é bom para você, mas para mim não é bom. Aí o agricultor, dono do grão, diz assim: mas aonde você plantou esse grão? Ah, eu plantei numa região de baixa altitude e muito quente. Ah, meu amigo, aí não dá certo mesmo. Se você plantar numa região alta e mais fria, esse grão vai nascer robusto, forte, delicioso, aromático, saboroso, como o meu. Percebe? Então, a culpa é do grão, da semente, ou a culpa é do ambiente que não deixou aquele grão nascer e um outro ambiente adequado deixa aquele grão nascer? O ambiente é aquilo que ingerimos, aquilo que fazemos com o nosso corpo, os exercícios que fazemos com o nosso corpo, os pensamentos que tomamos conta para dominar a nossa mente, os sentimentos que filtramos para que não contaminem o nosso coração. Este é o fator ambiental, é o fator de um terreno que pode ser péssimo para uma boa semente e pode ser excelente para uma boa semente. Vamos imaginar que essa semente fosse um câncer. Então, um câncer plantado num ambiente propício vai crescer. Um câncer plantado num ambiente impróprio para que ele cresça, ele não vai crescer, independente da sua carga genética. Portanto, meus queridos amigos, vamos cuidar do nosso ambiente, vamos cuidar dos nossos sentimentos, vamos eliminar sentimentos ruins, vamos manter a nossa vibração forte, vamos cuidar dos nossos pensamentos, eliminando aqueles que não nos servem, que não nos acalmam, que não nos constroem como pessoas fortes. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu quero te convidar, se você é um profissional da saúde, a adquirir o curso Roller, acessório Roller. Saiba como e para que utilizá-lo. Um abraço e até o nosso próximo.